Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Marcones Nunes e nesse vídeo nós vamos aprender a configurar o English Controller. Então vamos fazer isso de forma bem fácil, bem dinâmica, né, bem rapidinho aqui para que você entenda qual o funcionamento do English dentro de um cluster Kubernetes. Então, nessa nossa configuração de hoje eu vou trabalhar com um nó master e dois nós works, e todo o tráfego que ele vem de fora do nosso cluster é possível então acessarmos a partir do English Controller. Então, o nosso papel aqui é conseguirmos ir diretamente ao nosso cluster, né? Ou seja, as aplicações que vão estar rodando dentro dos nossos nós works. Então, por isso que eu vou trabalhar diretamente com esses dois nós aí. Eu vou fazer aqui um acesso, vamos procurar aqui, ó, github.com/scttick, aqui no repositório do scttick. Então nós temos aqui acesso ao English Controller, tá? Isso aqui eu montei baseado na documentação oficial do English Controller. Então, se você procurar o Nginx Inc. /Kubernetes Controller, você vai ter uma documentação bem mais próxima disso aqui ou maior do que essa aqui. Então, eu fiz o clone aqui e configurei para o nosso ambiente aqui para que a gente possa seguir toda essa documentação. Então, aqui eu tenho. E nessa implementação de hoje a ideia é essa, nós fazermos a implementação do Kubernetes English no Nginx, com o Nginx aqui no nosso cluster Kubernetes, né? Então Kubernetes English Nginx é o controller e o resource, e também nós vamos fazer uma aplicação aqui de exemplo, né? Vamos subir uma aplicaçãozinha de exemplo. Antes de nós continuarmos aqui, quero pedir para você se inscrever aí no nosso canal, vai dando o seu like, né? E também ao se inscrever, ativa o sininho para facilitar aí no momento em que eu mandar um novo vídeo, você já receba ele, porque o YouTube só vai te avisar se você realmente colocar essa ativação no sininho. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, e quiser realmente interagir, coloque aí embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de te responder, né, de tirar sua dúvida, e caso eu não consiga, eu corro atrás, né, vou ter a resposta certa para você aí, beleza? Então vamos lá, deixa de conversa, copiando aqui o clone. Então vamos diretamente aqui, eu vou acessar aqui, ó, dentro desse diretório, vou remover aqui, isso aqui é a versão anterior. Então vamos lá, dar um git clone, vamos selecionar aqui o nosso código. Então beleza, ó, baixei. Se observarmos, então tem o diretório aqui do English Controller, e aqui dentro nós temos os dois diretórios. Vou acessar aqui o do Kubernetes English, tá? Bom, nesse tutorialzinho aqui, observe então, eu coloquei o passo a passo dos itens que você deve configurar. Então você faz o clone do repositório, depois entra no diretório corretamente, onde vai estar todos os nossos YAMLs, né? Então aqui eu tenho, ó, a criação de um namespace e a criação do sysaccount. Então nesse primeiro momento eu vou rodar esse script 00, depois eu rodo o script 01. Então eu coloquei na ordem aqui que você deve seguir, exatamente para nós conseguirmos visualizar aí. Vamos acessar esse primeiro aqui, ó, o 00. Então aqui dentro eu tenho um Kydon do namespace, ou seja, eu vou criar um namespace, beleza? O nome do namespace vai ser Nginx English. Também eu vou criar um service account. Então nesse primeiro momento e nesse primeiro arquivo, ó, kubectl create -f, eu posso usar aqui a opção create ou a opção apply, tá? Então qualquer uma das duas atenderia o meu caso aqui na criação desses dois itens. Então criei um namespace e também criei um service account, ó, kubectl get ns ou namespace. Ele traz aí então a opção, tá aqui, ó, criado o nosso namespace, beleza? Bom, dentro desse namespace não tem nada ainda, eu tenho um namespace, tenho um service account. Agora eu vou criar as funções para o service account e vou adicionar então as permissões para que ele acesse esse namespace, que ele consiga criar. Isso a gente faz aqui, eu já deixei pronto aqui o arquivo, o 01, né, o RBAC aqui. Então aqui dentro eu estou criando uma cluster role, então eu estou criando as funções para esse usuário, para
ou seja, para que quem fizer parte dessa função, ele então tenha os privilégios. Aqui embaixo você vai encontrar todas as regras que são aplicadas dentro dessa função. Beleza? Então tá todos aqui, né, separadinho, meio que um padrão, né, para um usuário que precisa criar itens dentro de um namespace. E aqui embaixo eu crio o cluster role bind, né, ou seja, eu faço associação do meu usuário do Service Account ao meu namespace, dando as autorizações necessárias para ele. Tá? Então aqui o Service Account que eu vou utilizar é o que nós criamos anteriormente, o Nginx English, tá? E aqui embaixo eu associo então fazendo a referência da nossa conta ao nosso usuário. Show de bola? Bom, só isso nesse arquivo. Vamos sair aqui, kubectl apply -f01 rback, então aqui a gente executa, está lá, ó, criado, perfeito. Bom, agora nesse nosso serviço nós vamos configurar o acesso via SSL, ou seja, o certificado. Então eu preciso passar o certificado e a chave que eu vou utilizar nessa minha estrutura. Beleza? Então vamos lá, eu deixei aqui o arquivo também pronto. Esse é o arquivo 02, Default Service Secret. Então nós vamos criar uma secret. Observe que o Kaido aqui é de uma secret, e aqui o certificado eu já gerei ele anteriormente. Estou usando, na verdade, um certificado auto-assinado, né? O ideal era um certificado registrado, né? Comprado aí direitinho, tá? Então você passa o seu certificado e aqui você passa a sua key, né? A chave, tá bom? Então neste exemplo eu estou utilizando esses dois, tanto meu certificado como minha chave, para um auto-assinado, né? Então no momento que a gente for assinar, eu vou precisar adicionar aquela exceção dependendo do navegador, certinho? Bom, feito isso, vamos criar então kubectl apply -f02 default service secret. Nós criamos então a nossa secret, ok? Bom, estou criando isso dentro do namespace do Nginx, beleza? Vamos lá, continuando então. Agora nós temos, deixa eu limpar aqui a tela, só para visualizar aí melhor. Então agora nós temos aqui um Nginx config, né? Então vamos ver a configuração 03. Aqui então eu estou criando o config map, ou seja, para possíveis configurações, alterações que eu vá fazer dentro do meu namespace, dentro do meu projeto aqui com o Nginx, nessa nossa instalação aqui do English, beleza? Então é só um config map. Então vamos criar aqui, lá dentro do nosso namespace, kubectl apply -f03, ok? Então está aí, ó, criado o nosso config map. Tranquilo? Bom, tanto o arquivo 4 como o arquivo 5, eles servem para caso a gente precise fazer um tráfego utilizando o TCP e UDP, que é o nosso caso, né? Então a gente vai precisar, por isso eu preciso criar uma configuração, né, no nosso ambiente. Antes de criar a configuração, eu preciso criar então as referências para essa minha configuração. Vamos olhar aqui o arquivo 4, que é o arquivo exatamente que eu defino ou faço as definições para as configurações globais, né? Então, por isso que nós vamos criar aqui um Cust Resource Definition, né? Então, aqui eu aplico, né, todas as definições, né, que serão usadas no nosso cluster, beleza? Ou que sejam usadas aqui pelo Nginx dentro do nosso namespace, dentro do nosso projeto. É um padrão, eu peguei da documentação oficial, simplesmente adicionei aqui. Eu estou adicionando ele vou adicionar ao meu projeto, ou seja, dentro do meu cluster, tá? Então não tem, isso aqui é meio que padrão, basta você pegar da documentação oficial aí, tá bom? Então, kubectl apply -f04, beleza? Bom, feito isso, vamos ver aqui o arquivo 05, que nele eu crio as configurações globais. Então, primeiro eu preciso criar, né, as referências, né, como eu defini ali no arquivo anterior, e aí depois eu crio esse Kaido com a configuração global, tá? Lá dentro do namespace Nginx English, certo? Então, kubectl apply -f05 e aí sim criamos. Bom, o nosso
Último passo dentro da implementação aqui do nosso English Controller, ok, é exatamente criarmos o deployment do Nginx, e aí eu tenho pelo menos duas formas de fazer isso, tá? Eu poderia fazer isso através de um deployment, tá? A diferença é que ao fazer isso com o deployment, eu precisaria criar uma réplica desse container, ou desse pod que será gerado do Nginx em cada um dos nós em que eu gostaria ou desejaria que ele administrasse. Fazendo isso com essa outra opção, tá? Então a primeira opção é um deployment, a segunda opção é usando um daemon set, né? O daemon set, ele tem a característica de quando você cria um deployment usando o daemon set, ele então cria uma réplica, né? Ou seja, ele vai escalar, né, os containers, e ele cria uma réplica então em cada um dos nós. Então, no meu caso, eu tenho dois nós de trabalho, então ele vai criar a implementação aqui do pod para o Nginx Controller, ou o nosso English Controller, em cada um dos nós. Se eu tiver 50 nós, o works, ele então adicionaria nos 50 nós, e assim ele vai. É possível fazer com o daemon set que ele implemente apenas em nós específicos. E aí você teria um controle para não adicionar em todos os nós. De repente você só quer, você tem um ambiente grande que alguns nós atende para homologação, outros para produção. Então você quer criar apenas nos de produção ou somente nos de homologação, caso você esteja homologando alguma ação. Então isso é possível, tá? Olhando a documentação oficial do daemon set no English, aqui mesmo na página do Nginx, você então vai encontrar certamente essas opções aí, tá? Para você configurar apenas indicando quais os nós, tá bom? No nosso exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui dentro dele. Eu crio aqui então o daemon set, que é um deployment, né? Diferente, porque ele vai criar uma réplica em cada um dos nós, tá? E é nesse daemon set é que nós então criamos aqui, ó, usando o sysaccount. Então nós vamos criar o acesso, né? Ou seja, tanto a porta 80 como a porta 443 são as portas que nós vamos trabalhar, tá? As demais configurações aqui são padrões do daemon set, tá? Vou deixar assim e vamos partir para a execução. kubectl apply -f. Para visualizar melhor isso aqui, eu vou criar aqui, eu vou deixar um watch rodando aqui com atualização de 1 segundo. kubectl get all -n, aí eu vou rodar no namespace, por isso eu vou passar aqui o -n, tá? Então a gente passa lá no Nginx English, né, que é o nosso namespace. Bom, não tem nada rodando lá ainda, então deixa eu voltar aqui no comando, ok? Então vamos passar aqui o arquivo 06. Bom, ele já criou aqui em cima e veja aqui embaixo que ele criou um daemon set e ele está criando aqui dois pods, né? Então são dois pods justamente porque eu tenho dois nós e nós vamos ver se ele realmente vai estar rodando um em cada nó, né? Isso deve acontecer, tá? E como eu disse, se você tiver 50 nós, ele precisa então executar nos 50 nós. Tranquilo? Só se você definir quais os nós que você deseja que ele execute. Bom, terminou aqui, né? Ou seja, já subiu, já está funcionando. Deixa eu dar um Ctrl C aqui e eu vou fazer o seguinte, vou mostrar apenas os pods, tá? E vou passar o -o wide só para a gente verificar exatamente aonde ele criou, ó, no work 2 e no work 1. Perfeito. Tranquilo? Então eu tenho aí o nosso Nginx Controller rodando, tá, em cada um dos nós. Ou seja, se eu acessar o nó, ele então vai me redirecionar para a porta 80 do serviço. Se eu acessar qualquer um dos nós na porta 443, ele então pode me redirecionar para um serviço na porta 443. Como que eu consigo então criar vários serviços na porta 80 ou na porta 443 dentro dos meus nós? Eu então preciso criar os resources.
E esse vai ser o nosso próximo passo. Eu vou criar uma aplicação de teste e depois vou criar um resource dizendo o seguinte: caso alguém chame um determinado domínio, acesse um determinado domínio, me redireciona então para um dos works onde ele vai estar rodando, e aí ele então cria exatamente na porta, ou seja, acessa a porta do serviço, e quando ele acessar o serviço ele vai me redirecionar para o container que vai estar atendendo aquele serviço. Bom, fica mais fácil visualizarmos isso. Então eu vou fazer o seguinte aqui, vou acessar aqui em cima, eu estou dentro da pasta do Kubernetes, vou acessar aqui a minha pasta de exemplo, beleza, e dentro da pasta de exemplo eu coloquei duas aplicações aqui, né? São dois sites simples, é só para a gente realmente visualizar o funcionamento, mas a mesma técnica que é a que você vai usar para qualquer implementação. Então, eu tenho dois deployments de aplicação que vão estar trabalhando numa determinada porta, tá? E eu tenho aqui uma secret que eu vou criar para ter o acesso a esse serviço, e também eu tenho aqui o meu Ingress, que vai ser o que vai fazer o redirecionamento. Mas vamos por parte. Primeiro, eu vou limpar aqui a tela, eu vou verificar aqui o deployment. Vamos ver aqui esse deployment do Coffee. Ok, então aqui o deployment no Coffee, ou seja, eu tenho um arquivo aqui que ele tem um deployment. Ele vai então criar duas réplicas desse deployment. Essa réplica vai ser dessa imagem aqui, ó, do Nginx Hello Plain Text, né? Então é um texto que vai apresentar. Aqui no caso eu estou até com montando aqui um diretório, um volume. Deixa eu tirar isso aqui porque não vai ser necessário, tá? Nós não vamos trabalhar com esse volume aqui. Então vou deletar esses campos aqui. Vou deletar aqui o multipaf. Ok? Bom, então nós vamos trabalhar apenas com isso, com o container. Uma imagem essa imagem já foi preparada para trazer um texto quando nós acessarmos, tá? E esse container vai trabalhar na porta 8080. Então, quando eu acessar o meu Nginx na porta 80, ele me redireciona para esse container na porta 8080. Tá bom? Quem vai fazer isso? Um serviço. Ok, esse serviço aqui embaixo estou criando ele, ó, chamado Coffee SVC. Vocês vão ver que ele vai ter aqui, ó, porta 80 e a target port, que é a porta do container. Ele então redireciona para 8080. Beleza? Então, dentro do meu namespace default, eu vou criar então esse projeto, ou seja, vou criar essa aplicação chamada Coffee e vou criar um serviço também chamado Coffee SVC. Bom, para facilitar aí nossa visualização, eu vou deixar rodando aqui embaixo um watch -n1 kubectl get all, tá? Não vou passar o namespace porque eu quero nesse namespace que eu estou, que é o namespace default. Então, não tenho nada ainda rodando lá, a não ser um serviço do cluster Kubernetes, é o nosso serviço, tá? Mas nós precisamos agora, então, criar o meu deployment. Ao criar o deployment, ele vai criar o deployment, vai criar o réplica set, porque eu preciso controlar aqui as réplicas, eu tenho duas, no caso, que é a que ele deve criar, duas réplicas. Eu vou criar também um serviço e vou criar os pods, né? Então, quando eu faço um deployment, além do deployment, eu preciso dos pods rodando, que aí vai ser o pod que vai estar executando essa imagenzinha do Nginx. Perfeito? Vamos então rodar aqui o nosso script. Vou sair aqui. Como eu fiz uma alteração, deixa eu salvar aqui. wq kubectl apply -f deploy -coffee. Olha só, aqui embaixo ele já mostra, né, como são duas réplicas, ele está criando então duas réplicas. São duas réplicas que eu pedi para que sejam duas réplicas, né? Então está aqui, ó, réplica set, são duas, tá? As duas já estão rodando, ele já mostrou aqui, ó, né? Então já está rodando, já está respondendo, e olha o serviço. Serviço na porta 80, é um cluster IP, como eu disse, poderia ser um cluster IP, poderia ser um node port, poderia ser um load balance, tá? Mas eu deixei como cluster IP, que é um IP que conversa somente entre o cluster. Então é uma rede que os nossos
os nossos containers conseguem conversar um com o outro, né, dentro do mesmo namespace. Então, está aqui, esse é o IP do meu container. Bacana, o que vai responder pelo serviço aqui. Bom, esse é a nossa primeira aplicação. Eu criei uma outra aqui, que é o Deployment Tier, que é semelhante, tá? Não tem diferença. É um deployment tier. Eu vou colocar 3 réplicas, mas ele chama a mesma imagem, só o nome do serviço que é diferente, também a porta 8080. Vou criar um serviço com o nome TSBC na porta 80 para a porta 8080. Tá vendo? Então são 2 serviços que vão rodar na porta 80 e vão redirecionar para a porta 8080. Né? Então veja que eu posso ter vários serviços respondendo pela mesma porta nos nós que eu tenho de trabalho. Bom, vamos lá, vamos executar então esse script. kubectl apply -f o deployment tier. Então vamos criar, olha lá, beleza. São 3 réplicas, foi rapidinho, né? Até porque eu já fiz o pull da imagem, então foi bem rápido. Ele já subiu aqui meus 3 pods. Ok. Bom, vou fazer o seguinte aqui. Vamos colocar para rodar aqui o watch, só que eu vou pedir apenas os pods -o wide, que a gente verifica quais são os nós que eles estão rodando. Eu tenho 2 containers rodando no work 1 e tenho 3 rodando no work 2. Né? Então eu tenho um coff rodando no work 1, né? E o outro coff está rodando no work 2. O tier eu tenho 2 rodando no work 2 e 1 rodando no work 1. Ele balanceou, né, um pouco entre eles aqui. Aqui estão os endereços de acesso aos containers. Tranquilo. Bom, na prática eu não consigo acessar essas aplicações. Né? Então, por isso que nós criamos o nosso serviço do Ingress Controller. Tá, então, se eu tentar acessar aqui a aplicação, o Ingress Controller vai me dar o erro 404. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou tentar acessar aqui um dos IPs 92.168.1.21. Esse é meu work 1. Olha lá, not found. Esse erro é esperado, porque eu não tenho nenhum serviço que responde por esse IP. Tá? Mas veja que o Nginx está respondendo, né? Então eu não tenho realmente na página. A outra é a 22, que também dá a mensagem, né, de erro. Bom, feito isso então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou voltar lá no nosso código, ok? Voltando aqui então, eu vou criar a minha secret. Então aqui dentro eu já deixei esse arquivo café secret criado. Então, desculpe, eu ia editar, né? Como vim aqui, Então, estou criando uma secret, beleza? Aqui está a minha TLS, né? Vamos ver aqui embaixo, aqui está a minha key. Então, tanto o certificado como a chave foi passado aqui, também é autoassinado, tá? Isso aqui não é um certificado válido, o ideal seria que fosse, né? O certificado e a chave válida, tá bom? Então, vamos lá. Agora sim, kubectl apply -f café secret, e aí ele cria a nossa secret. Beleza, até aqui tranquilo, criamos kubectl get secret, a gente vai ver que essa secret café foi criada. Tranquilo? Bom, o que nos falta agora? Falta apenas o nosso arquivo do Ingress Resource. O Ingress Resource é o que vai ser responsável em passarmos um domínio, e ao acessar esse domínio, ele então redireciona para os serviços correspondentes ao domínio. Tá? Então eu teria como fazer isso criando vários subdomínios, e aí cada subdomínio acessaria o seu próprio site ou o seu próprio serviço. Tá? Deixa eu abrir aqui o arquivo para nós entendermos. Bom, então a minha configuração está assim. Estou criando um Ingress, está aqui o Kaido do Ingress, e eu tenho então um host, que é o nginxlab.local. Tá? Esse domínio, ele então usa uma secret, está aqui a café secret que nós criamos anteriormente, beleza? E eu tenho aqui as rules, né? Então essas rules aqui, nginxlab
.local. Ao acessar esse domínio, ele então vai me gerar, né, ele vai me dar acesso ao English, porém eu não tenho um acesso padrão para ele. O acesso que eu tenho é usando o /tia. Se eu acessar nginx.lab.local/tia, ele então me redireciona para um serviço, que é esse serviço aqui de baixo. Ó. Ele me redireciona para esse serviço. Se eu acessar nginx.lab.local/coffee, ele então me redireciona para um outro serviço. E esses serviços, como nós tínhamos visto aqui embaixo, deixa eu acessar ele aqui, ó, Ctrl C, vamos colocar assim, SVC. Então aqui embaixo eu tenho os dois serviços, né, o Coffee e o TIA, na porta 80. Então, ao acessar, ele redireciona então para o serviço. Esse serviço chama esses pods, né, do TIA, e esse serviço do Coffee chama esses pods aqui do Coffee. Então ele redireciona para esses serviços. Ele está apontando para os deployments, né, para cada um desses daqui. Beleza? Então, essa vai ser a nossa ação, acessando esse domínio. Esse domínio não está registrado, eu não tenho um DNS aqui, então vocês vão ver que eu vou configurar aqui, acessando minha máquina local, tá bom? Então vamos lá, vamos partir para essa configuração. kubectl apply-f café English. Ok, criado, ó, kubectl get English, tá aqui o café criado, né, café English, nginx.local, porta 80443. Beleza, faz o balanceamento das duas. Então, agora vamos para o teste. Se eu acessar aqui curl -k http nginx.lab.local/coffee, está lá, acessou o /coffee, beleza, esse aqui é o Nginx text lá que a gente fez, né, a paginazinha só para ele identificar. Olha só, ele acessou aqui o 10.40.02 do Coffee, então vamos ver quem é esse camarada, ó, 10.40.02, está lá na work 1. Se eu chamar de novo aqui, ele deve balancear, aí ele foi lá pro mesmo, né, 42, vamos ver de novo aqui, ó, 3, redirecionou, 10.38.03, quem é o 10.38.03, 10.38.03, está lá no work 2. Então ele vai ficar meio que balanceando aqui, né, o acesso ao serviço. Mas veja que ele acessou o /coffee. Né? Se eu acessar aqui mudando para o /tia, ele então acessa o 10.40.03. Quem é esse? 10.40.03 está aqui embaixo. Ó. É o último aqui, está lá no work 1. Tá? Então vamos rodar de novo. Ele mudou aqui para o 5. Então, 10.38.05 acessa o work 2, tá? Se eu chamar de novo aqui, ó, já mudou para o 4. Então, ele vai ficar meio que balanceando aqui, dando os acessos aos serviços. Mas observe que ele acessou o /tia e ele vai gerando sempre uma requisição aqui, ó, pegando o ID da requisição, né, e mostrando até, se a gente acessar aqui o cluster do Kubernetes, acessar o Nginx para ver as estatísticas de acesso, né, já que ele está fazendo o balanceamento, a gente conseguiria então ver essas requisições e ele fazendo esse balanceamento. Se eu acessar somente o domínio, ó, vocês vão ver, ele vai me dar aqui um erro 404, ou seja, dizendo que esse serviço, né, realmente não foi encontrado. Então, vamos ver aqui no navegador. Tá bom, então, aqui se eu acessar o IP /tia, o ideal é acessar pelo nome, né? Então, aqui ele vai dar o not found, porque não tenho nenhum redirecionamento para esse domínio aqui, tá? O que eu fiz então, aqui na minha máquina, eu configurei o host, tá? Respondendo aqui, ó, 192.168.1.22, essa última linha aqui, nginx.lab.local. Então, se eu acessar esse domínio, ele manda para um nó de work, né? Ele manda para um deles, tá bom? Então, poderia mandar para qualquer um dos dois. O ideal é você ter um balanceador, que pode ser um hproxy, um nginx ou um F5, né, algum serviço que, ao chegar à requisição, ele então faça o pass passando diretamente para um dos nós do controller, ou melhor, para um dos nós work.
Tá? Então, como eu tenho dois, o 21 e o 22, o IP, né, final 21 e IP final 22, eu poderia então criar uma configuração no meu balanceador dizendo toda a requisição que chegar para o nginx.lab.local, ele então faça o balanceamento mandando para esses nós. Beleza? Bom, então isso significa que se eu acessar aqui o meu nginx.lab.local/t, ele então, faltou aqui o https nginx.lab.local/tia, vamos ver aqui, ele então, certificado autoassinado, né? Vamos avançar aqui, concordar, tá lá, acessou, beleza? Então, esse é o /tia, e se eu ficar renovando aqui, observe o IP, ele deve então ir alterando ali o IP, 4, o 3, 4, 5, e aí são as 3 maquininhas lá. É só a gente voltar aqui e ver o TIA que eu estou acessando. Ele pode jogar para o 4, para o 5 e para o 3, né, nesses IP 10.38, 10.40. Tranquilo? Então é isso que ele vai fazer aqui nos acessos que a gente vai fazendo. Ele vai mudando, né, de acordo com o acesso. Observe também que o request ID ele muda. Bom, vamos ver aqui se funciona. O coffee também acessou /coffee, tranquilo? Bom, então ele redirecionaria aqui para as páginas, de acordo com o projeto que você estivesse rodando. Tranquilo? Bom, pessoal, é isso aí o nosso vídeo de hoje, tá? Sem enrolação aqui, foi direto ao assunto. Então, acessando o Ingress Controller e também criando o Resource, tá? Então, fique aí aguardando o próximo vídeo. Então, por isso, compartilha, dá o seu like, coloque seus comentários. Se você teve alguma dúvida, algum problema, né, passa para a gente aí, para a gente tendo noção, né, de como está o andamento, né, que vocês estão aí praticando. Beleza? Então, até o próximo. Um abraço. Fui.